Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste com essa cor vermelha, lembrando esses grandes mártires: Santo André Kim Taego, presbítero, Paulo Chong Hazang e companheiros mártires. No início do século XVII, a fé cristã entrou pela primeira vez em terras da Coreia, por iniciativa de alguns leigos, de cujo esforço, sem pastores, surgiu uma comunidade forte e fervorosa. Só em 1836, os primeiros missionários vindos da França entraram furtivamente no país. Era uma comunidade cristã, católica, que estava lá, que por muito tempo foi perseverando sem a presença de sacerdotes, vejam só, de missionários. Só em 1836 é que os primeiros missionários vindo da França entraram nesse país. Nessa comunidade floresceram com as perseguições de 1839 até 1846 e 1866. 103 mártires, entre os quais sobressai o primeiro sacerdote e ardoroso pastor de almas, André Kim Taegon, e o insigne apóstolo leigo Paulo Chong Hasang, a que se juntaram muitos leigos, homens e mulheres, casados e solteiros, velhos, jovens e crianças. Todos eles consagraram com seu testemunho e sangue as primícias da igreja coreana. Que coisa bonita, meus irmãos. Foi ali aquela multidão de pessoas foram martirizadas porque eram fiéis, eram católicos, criam em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi perseguido e deram a vida. Que Deus nos conceda a graça da perseverança dos mártires. E voltemos agora para o evangelho de hoje. Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o 3. Agora, nós percebemos aqui uma coisa bonita. Jesus caminhando e 2 grupos de pessoas estavam ali com ele. Os apóstolos, os discípulos ali com nosso Senhor, os 12 que iam com ele, e também algumas mulheres. Mulheres que reconheceram em Jesus o Salvador, o Redentor. E elas estavam seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é destacada Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Então está ali os apóstolos e as mulheres que seguiam nosso Senhor. E o que é que elas faziam? Elas
ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Vocês estão vendo que aqui está bem destacada as funções dos apóstolos e as mulheres que ajudavam Jesus com as suas posses. Então aqui está colocando bem claro São Lucas, que são as mulheres, que esses homens, os apóstolos, que depois nós vamos ver lá na última ceia, que são eles que recebem a ordem sacerdotal. Na última ceia, Jesus estava com os 12. Ali não fala que Jesus estava com essas mulheres. Ele só estava com os 12. E ali ele instituiu o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. E foram justamente esses 12 apóstolos que, após a ressurreição de Jesus, Jesus os envia para pregar o evangelho a todas as nações. Vocês se lembram que esses dias nós vimos lá, Jesus ele subiu ao monte para rezar, e quando ele estava lá rezando, ele tinha chamado os 72 discípulos, no caso, e aí dos 72 ele escolheu os 12, e foram esses 12 que acompanharam Jesus até o momento que ele foi preso. Mas na noite anterior daquela quinta-feira, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio aos 12. Aqui não fala que foram os 14, 15, que Maria Madalena estava lá e ela também recebeu a ordem sacerdotal. Ali não fala que estava lá Jesus, os 12 e essas mulheres que estavam aqui. Funções totalmente distintas. As mulheres, sim, ali seguindo Jesus. Quem sabe, claro, quantas pessoas devem ter também ouvido das mulheres as coisas que Jesus havia falado, mas elas não receberam o sacramento da ordem. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, infelizmente, dentro da igreja, há vertentes de pessoas, tanto leigos como religiosas, como sacerdotes e até bispos, que estão dizendo que as mulheres podem receber a ordenação sacerdotal. Não, meus irmãos, não pode. A mulher não pode ser um bispo, uma bispa, né? Sei lá, não pode. Esse encargo Deus deu aos homens. Mas aqui, Deus deu o encargo aos homens, não é para agora dizer, vir a bandeira do feminismo, que as mulheres estão sempre para baixo, e aquela coisa toda. Não, gente, no coração de Deus não existe isso, não. Isso existe no coração dos homens, esse negócio de as mulheres empoderadas, ou os homens empoderados junto com essas mulheres, que estão com pena dessas mulheres. Porque essas mulheres, elas precisam também consagrar, elas precisam conceder o perdão dos pecados que Jesus concedeu somente aos apóstolos e, claro, aos seus sucessores. Hoje nós temos os bispos, nós temos o Papa aí, que é o bispo de Roma, e nós, sacerdotes, que somos cooperadores. Jesus, naquele momento, escolheu os homens. Mas ele não escolheu os homens para dizer que os homens são melhores do que as mulheres, não. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Essas são ideologias que vão surgindo,
que vem aí com a Revolução Francesa, vem com o marxismo, vem com o comunismo e todo tipo de ismo que vem por aí. Para Deus, todos nós somos filhos, mas cada um com as suas funções distintas. Se nós formos olhar na Igreja Católica, o número de santas é muito maior do que o número dos santos. Mas aí nós temos os doutores da igreja, os homens, e temos as doutoras também. Quantas doutoras na igreja tem? E essas mulheres se santificaram no dia a dia, mas elas não ficaram levantando a bandeira, dizendo, Jesus, por que o Senhor não escolheu as mulheres também para consagrar, para perdoar os pecados, as apóstolas? Não, elas simplesmente foram, elas se dedicaram, como essas mulheres aqui se dedicaram numa vida santa, e nós vemos, né, a frouxidão dos apóstolos na hora que Jesus foi preso, todos foram embora, e nós encontramos Maria Madalena lá, só com João, e ali fala também que as mulheres estavam lá, e os apóstolos, os homens que deveriam estar lá, correram com medo. Aqui nós vamos vendo, né? Mas isso aqui não é uma distinção para dizer que as mulheres são melhores do que os homens, porque as mulheres foram até o final. Maria Madalena estava lá e os homens covardes foram embora. Não tem nada a ver. Fraqueza humana, fraqueza dos apóstolos, graças a Deus as mulheres não foram tão fracas, elas foram até o fim. E o Papa São João Paulo II já declarou que as mulheres não podem ser ordenadas. Aí agora vão dizer assim que o padre José Augusto, ele é é desses homens aí que não consideram as mulheres. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Considero as mulheres tão quanto considero os homens. O Papa São João Paulo II considera as mulheres tão quanto considera os homens diante de Deus. Nós não podemos colocar esses tipos de distinções, mas nós sabemos, né, que existem funções específicas para as mulheres e existem funções específicas para os homens. E é bonito ver uma religiosa que está ali, que sabe cuidar das alfaias. Imagina, as mulheres sabem cuidar muito bem. As mulheres que sabem ali ornamentar o altar de forma belíssima. Que coisa bonita, mas agora as mulheres são inferiores aos homens porque o trabalho delas são trabalhos escravos. Elas ficam somente colocando as coisas no altar e elas deveriam estar lá consagrando. Meus irmãos, vamos parar com essa bobeira, com essa besteira. Fomos voltar lá no passado e nós vemos uma Santa Teresa d'Ávila. Meu Deus do céu, como aquela mulher foi abençoada com tanta sabedoria, muito mais do que muitos outros padres. E que sabedoria que essa mulher teve! Uma Santa Teresinha, uma Edith Stein e tantos outros, uma Santa Catarina de Sena. Como foram abençoados, muito mais do que muitos padres, até santos. Mas, quando se diz de consagrar, foram os apóstolos, homens, e serão até Jesus voltar, serão homens. Mas não se sintam inferiorizadas não, viu, mulheres? Não se sintam inferiorizadas não, porque vocês são uma bênção. Que bênção que vocês são para a igreja. Quantas fundações religiosas femininas, meu Deus do céu, e que trabalho maravilhosos que elas fizeram. E talvez, vamos dizer assim, né, os padres, se for colocar assim, né, com tantas obras, tantas congregações e ordens religiosas fundadas pelas mulheres,
vamos dizer assim, né, se for fazer uma comparação, os padres ficaram aí só atendendo confissão ali, né, consagrando ali no altar. Se for olhar, né, se for colocar a distinção assim, a gente poderia até dizer isso. Mas não, meus irmãos, que coisa sublime. Os homens chamados por Deus para estar à frente da igreja, comunicando, levando a palavra de Deus, entrando nos matagais, como o São José de Anchieta e tantos outros, né? Que vieram, entraram no meio dos matos ali, pernilongo, cobras e tudo mais, que às vezes para uma mulher não seria uma coisa tão assim, né? As mulheres com a sensibilidade que elas têm. Mas isso aí não quer dizer que que os homens são melhores do que as mulheres. Não. Vamos tirar isso daqui, porque não é bem assim as coisas. Isso são ideologias que estão entrando para ficar dividindo as pessoas e não é bem assim as coisas. Que bonito, meus irmãos. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doença. E aí vai elencando o nome das mulheres. E aqui diz no final que elas ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que elas possuíam. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Essas mulheres, se elas estavam ajudando com os bens, eram mulheres ricas que estavam ali ajudando para que o apostolado de nosso Senhor, junto com os apóstolos, pudesse continuar. Que bonito, que coisa maravilhosa. Essa é a igreja católica. Essa é a igreja de Cristo, porque Cristo quis assim. Então não vamos ficar inventando. Aí começa a ficar inventando que lá na Quinta-feira Santa as mulheres estavam lá. Os evangelistas deixam bem claro, eram os 12 que estavam lá. Agora vão inventar agora e vão colocar um quadro da Santa Ceia com os apóstolos e as mulheres ali. Não tem cabimento, meus irmãos. Eram os 12 que estavam lá. Foi com os 12 que Jesus falou: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Foi com os 12. Ele distinguiu, ele até separou os 12 dos 72, ele escolheu, depois daquele momento de oração, ele escolheu os 12 para estar com ele. Quem estava na barca com os apóstolos, com Jesus, foram os 12, não estavam lá as mulheres. As mulheres não estavam lá. Quem estava lá foram os 12 que estavam na barca de Cristo. A igreja, ela é hierárquica. E dentro da hierarquia da igreja, Jesus escolheu esses homens, pescadores, ignorantes e tudo mais, alguns, né, que não eram todos. Agora ficam inventando, procurando inventar e colocar na cabeça do povo que foi a igreja que distinguiu, a igreja que veio e disse, não, só homens. Não, vamos cair na real e não vamos viver brigando com essas coisas, porque, olha, todos nós precisamos de conversão, precisamos mudar de vida. E agora, aqui tem uma outra coisa. Quem foi que Deus escolheu, né, para ele se encarnar uma mulher? Ele poderia chegar e aparecer aqui. Não, ele precisou de uma mulher. E, Nossa Senhora, eu não sei, essas pessoas, essas feministas que tem por aí, elas deveriam observar e ver Nossa Senhora. Que amor Deus teve a Nossa Senhora. É uma mulher.
E é bonito quando a gente vê aqueles quadros que mostram o céu, e ali está assim, a Santíssima Trindade. Abaixo da Santíssima Trindade está Nossa Senhora, a Virgem Maria. Depois é que vem os apóstolos, vem os anjos, vem os santos. É assim. E olha que papel, que encargo maior. Era para as mulheres se sentirem orgulhosas. Sim, vocês são os apóstolos. Se fosse para ficar assim com essas bobeirinhas, vocês são os apóstolos, sim, mas Nossa Senhora é mais do que vocês. Pelo amor de Deus. Vamos mudar de vida? Vamos levar uma vida santa? Vamos chegar aos pés de Jesus como aquela mulher que nós vimos no Evangelho de ontem, que lavou os pés de Jesus reconhecendo os pecados? Vamos nos converter, meus irmãos, vamos levar a vida santa, porque é isso que é mais importante, a conversão. Agora, essas brigas humanas aí de quem é o maior, você lembra aí no Evangelho que fala isso? Que os apóstolos estavam lá discutindo quem era o maior? Veja só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre vós, pela intercessão da Virgem Maria. Eu não estou nem dizendo dos apóstolos, está vendo? Da Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ser santos.